Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio na Sala da Diretoria. Eu sou Marcela Abreu, fundadora na Sala da Diretoria, e estou com minha companheira de sempre, minha irmã, Manuela Abreu. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com uma convidada, a Bianca Nunes, que é fundadora, sócia fundadora do Caminho da Infância, mestranda em saúde coletiva e pós-graduanda em linguagem. Bianca, seja muito bem-vinda. Um prazer em receber aqui na nossa sala. Espero que o papo seja muito proveitoso para todos que estão nos assistindo. E hoje a gente vai falar sobre o tema que é o desenvolvimento da linguagem na primeira infância. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito agradecida pelo convite. Eu tenho certeza que esse papo vai render muitas coisas boas, né? Principalmente muita informação para os pais da escola e que estão assistindo a gente aqui hoje. Muito bem, então vamos começar Vamos aqui. lá. Eu sei que a Manuela está com várias dúvidas. Ah, demais, né? Acho que quando todas as mamães aí, quando nasce a criança, a primeira expectativa, né? Primeira alimentação, né? É. E aí já entra aí, a Já fonoaudióloga, entra aí. A gente conversou nos bastidores e a gente sabe que a fono já pode entrar aí. Já. Manuela, pelo amor de Deus, a fono não vai entrar somente quando a criança começar a falar as primeiras palavrinhas. A Bianca tá aqui para desmistificar. Esse é o primeiro mito. É um mito. Na verdade, a fonoaudiologia ela está presente em todas as etapas da vida do ser humano. Ela começa desde quando o bebê é recém-nascido, nos hospitais. Então, ela realiza testes importantíssimos, né? Como o teste da linguinha, o teste da orelhinha. Se o bebê nasce prematuro, ela vai acompanhar ele ali na UTI, vai ajudar na questão da amamentação, que é um tema super importante que muitas mães passam realmente por muita dificuldade, né? Sim. Então, ajuda tanto na questão oral do bebê, como na parte do peito da mãe, aplica laser. Então, assim, ela está presente desde aí. E também dando orientações para essa mãe em relação à linguagem e fala, que é um tema que muitos, assim, não têm tanto domínio e que são muito ansiosos para que aconteça. E é muito necessário que ela mostre realmente os marcos, né? Para a mãe ficar atenta e poder identificar qualquer atraso. Então, a fono tá junto da família desde o início. E Bianca, quando é que se inicia esse desenvolvimento da linguagem? Então, ele inicia desde quando o bebê está lá dentro do útero da mãe, porque ele já está escutando. Então, você pode ali conversar com ele e quando ele está lá dentro, ele já vai começar a desenvolver algumas habilidades que vão ser necessárias para a aquisição dessa linguagem. Porque quando a gente pensa em linguagem e fala, a gente só pensa realmente nas palavras que o bebê produz, mas na verdade é muito além disso. Para que a gente consiga se expressar, a gente primeiro precisa compreender. Então, a linguagem compreensiva precisa vir antes da linguagem expressiva. E algumas habilidades anteriores a isso, como, por exemplo, o contato visual, saber escutar, ter uma atenção ali no que está acontecendo, uma atenção no outro. Então, são habilidades que você vai adquirindo desde bebezinho até aprender realmente a falar as primeiras palavras, né? Então, a estimulação começa desde quando o bebê está dentro da barriga. Então, tá escutando, né, papais e mamães e gravidinhas, você que está aí nos assistindo. É importante conversar com o bebê, colocar já, eu adorava colocar para escutar música. É? Música, né? Porque o repertório da criança já está se formando desde o útero. É Eu acho materno. que a gente vem conversando aqui nessa segunda temporada muito sobre gestação, Sim. né? E como ela é importante desde o começo, tanto esse acompanhamento fonoaudiológico, como está a alimentação com a nutricionista, quanto com a dentista. Sim. Então, tudo está interligado. Como é Tudo. importante a gente cuidar desde o dia 1 que a gente descobre essa interação, tudo. Que quando o bebê vier ao mundo, né, ele já vai estar com todo preparado. Então, isso Sim. é muito lindo essa evolução. É. E continuando, Bianquinha, quais são as principais etapas do desenvolvimento da linguagem das crianças? Pronto. Então, como eu já falei, é importante que ele adquira essas habilidades. E aí, a partir do momento que ele já vai começando a ter uma linguagem compreensiva, vai reconhecendo ali as pessoas, ele vai começando a balbuciar e a vocalizar. Então, do 0 a 6 meses, ele já vai soltando alguns sons, né? O bebê silencioso, até 1 ano de idade, é um
sinal de alerta. Certo. Bebê não é para ser silencioso, ele vai tentar ali, né? Ele vai soltar coisas. Então, ele vai começar a vocalizar. Depois de 6 meses, por volta assim de 11 meses, ele já vai balbuciar, que é tipo pá, mamá, que é como se ele estivesse treinando as primeiras palavras. E aí, por volta de 1 ano, vão vir as primeiras palavras, né? E normalmente são essas bilabiais, onde os lábios se encostam. Então, papai, mamãe, né? Que é lindo e emocionante. É o mais esperado, né? Água ou não. São as mais esperadas. E aí a gente vai tendo essa evolução. Então, também, uma coisa que é para ficar atenta é ficar atenta se está evoluindo esse vocabulário. Ele está aumentando, porque a gente quer que sim, né? Sim. Porque com 1 ano e 6 meses, até 2 anos, ele já vai ter um boom nesse vocabulário. E por volta de 2 anos. Por volta. A gente sempre fala por volta porque depende de cada criança, mas a gente Depende do também. desenvolvimento de cada criança. A gente não pode delimitar. 2 anos tem que estar assim, ó, Aham. pum. Não. Mas a mãe também tem que estar alerta, porque senão, se tiver alguma coisa atrasada, ela não vai intervir, né? Então, com 2 anos, ali se inicia uma formação de frase simples. 1 ano e 6 meses, 2 anos. Então, ele vai juntar quer água, dá uau, dá mamar, e vai fazendo essas junções. Depois, ele vai só aprimorando isso. Então, ele vai começar a formar frases um pouco Utilizar os maiores. artigos. Frase. E aí, com 3 anos, tem criança com 3 anos que já tá, ó, super tagarela, né? Fala de tudo. E é importante também, eu acho que deixar bem claro para as famílias, né? Que por mais que a gente conhece nossos filhos, né? A gente sabe começa a entender cada gesto, cada ação. Mas é muito importante que a gente também dê esse espaço, essa autonomia para que a criança verbalize isso. Porque muitas vezes, no anseio da gente atender a uma demanda, a gente já se antecipar. E eu acho que isso é muito importante. Inclusive, desde muito pequenininho, o bebê, na hora de trocar a fralda, de estar conversando, de estar explicando o que você está fazendo. Sim, falando, com certeza. né? Só evita, lembrando nosso podcast do sono, né? Evita falar na hora de trocar a fralda da noturna, tá? Mas os demais períodos podem seguir Fazer essa conversando, interação. né? Isso. E eu tive até um caso de um paciente, assim, que eu faço muito atendimento a domicílio. E aí é legal porque você vê o contexto familiar. Sim. Quando eu fui avaliar, o irmão dele queria estar ali, do ladinho dele, até na avaliação. E ele era uma graça. E aí a gente brincando, brincadeira vai, brincadeira vem. O irmão falando, super. E aí, o que eu tava realmente avaliando, ele ficava assim, na dele, Retraído. deixando o irmão falar. Então, é por isso que é necessário que tenha essa abertura dele ter o momento dele Sim. conseguir se expressar. Então, às vezes, o irmão acabava tentando ali falar tanto que o outro não conseguia se expressar muito bem. E aí, é por isso importante a terapia ser feita realmente com a criança. Individual. Isso. E aí, no momento que eu ia com esse meu paciente para o quarto dele fazer a terapia, ele começou realmente a progredir, porque ele conseguia ter uma liberdade maior de se expressar, entendeu? E aí, às vezes, de vez em quando, o irmão dele queria participar da terapia. Aí eu falava, pode vir, vamos, agora faltando 5 minutinhos. E aí eu também ia com o irmão falando, olha, vamos esperar ele falar um pouquinho, vamos lá. Ai, agora é a vez dele, agora é sua vez. É porque, às vezes, até na ânsia de se antecipar, de proteger Sim. essa questão do irmão mais velho, acaba o outro e o mais novo acaba. Eu tenho meu irmão, ele vai resolver, então deixa eu ficar. A gente passou muito isso, né? E principalmente quando você tem 2 irmãos, que um é mais introvertido e o mais extrovertido. extrovertido. Aí você acaba confiando Sempre dela E faz parte, né? O outro não tinha culpa de nada, coitado. Ele só queria falar e brincar. Então, tava tudo bem. Mas aí, por isso que precisa de ajuda de um profissional para ir dando pequenos ajustes, né? E ajudando. A gente falou sobre os primeiros dias de vida do bebê e como começa desde a barriga, mas eu queria saber, Bianca, como é o processo de atuação da fono nos primeiros dias de vida, como é que isso já começa? Você falou do hospital, que já é os testes, mas o bebê saiu do hospital, foi para casa nos primeiros dias. Como é que esse fono pode atuar e se tem
algo específico, se eu só chamo uma fono se o bebê apresentar algo, ou não, se eu já quiser que desde o primeiro mês de vida ele tenha acompanhamento, se isso já é benéfico. Pronto, então assim, depois que ele vai estar na maternidade, ele vai realizar os testes. Se alguma questão de audição, ele não passou ali no teste na maternidade, ele vai ter que fazer o reteste depois de alguns dias. Então, ali depois vai ser esse primeiro contato. Mas, a partir do momento que você não tem queixas na amamentação e ele ainda é muito bebezinho, você não precisa realmente de um apoio, né, de fono. Você vai precisar de orientações quanto à linguagem e fala. E isso ela pode te oferecer, mas que eu acho mais interessante fazer ali quando ele for um pouquinho maior, não recém-nascido, né? Porque recém-nascido tá muito bebê ainda. Ele só precisa dormir, comer É. e se acostumando com o mundo, Isso. né? Mas aí, por exemplo, é importante a fono estar ali na introdução alimentar. A partir de 6 meses. Uhum. E aí é bom que ela já consegue ir te ajudando também nessa questão de fala e linguagem, como estimular. Então você pode juntar as duas em uma consulta só, por exemplo, sabe? Essas orientações são muito válidas. Então, a fono vai te auxiliar ao tipo de colher, como colocar a alimentação na boca do bebê. Muitas vezes colocam assim, né? E derramam a comida no bebê, Sim. na boca do bebê. Quando vocês fazem isso, ele não tem o mínimo esforço em querer, Mastigar. primeiramente, pegar o bolo alimentar. Ele não vai nem exercitar Sim. os lábios, né? Os orbiculares. Eles vão logo e comer. Então, é muito importante que ele tenha uma boa mastigação, pegar esse bolo alimentar correto para ele estimular toda essa musculatura. E aí já começa a dar amamentação. Se é um bebê que mama bem, ele também já vai estimular toda essa musculatura que é importante para a fala, né? Então, tá tudo interligado. A fono trabalha. Gente, eu nunca tinha Todas- pensado nessa história da colher, Da viu? colher, É. eu também Da, não. da forma como você é por isso que- introduz a Isso, a gente tem que coloca- levar ela retinha. Pode até apoiar um pouquinho em cima da língua para que ele pegue o alimento. E por isso que tem até aquelas colheres mais que tem uma anatomia diferente, Uhum. né? Isso aí tem que ter muito cuidado com umas que são assim muito côncavas, Muitas, né? muito côncavas. Essa era a próxima pergunta. É. Qual é a colher ideal para a introdução alimentar? Quanto Como é? menos côncava, melhor. Se ela for assim mais retinha, né? Ela tem que ter uma ondulação pequenininha, porque todas Sim, têm. todas têm. Mas um pouquinho menos. E também que você consiga incentivar ele a pegar o cabo e levar o Tem alimento um na material boca. ideal, Bianca, para essa primeira colher? Não necessariamente, não. Mas é importante que ela tenha o cabinho grosso. Sei. Para que ele consiga pegar, né? Porque ainda tá em movimentos Sim. muito amplos, né? Então que ele consiga pegar bem essa colher. Aquela que era quando a gente era bebezinha, que era a de inox, a colher grande, que era. Não era assim. Eu tô lembrando que ela é super côncava. É super côncavo e além reta, né? Sim, Não é. tem nem como a criança ter. Até para você ver a visão que a gente tinha na época que nós fizemos Sim, a nossa sim. introdução alimentar e hoje, né? Sim, Porque realmente mudou era o muito. adulto que colocava o alimento e hoje não. Modificou até a mentalidade de a gente dar muito mais autonomia Isso, até. Sim, A gente falou totalmente. também sobre a questão do desenvolvimento da linguagem, né? É mais ou menos os marcos das Sim. idades. E aí eu queria saber, Bianca, como é que a gente começa a identificar, né? Os pais que estão em casa começam a identificar que está existindo um atraso na linguagem. Pronto. Então, é muito importante estar atento a esses marcos, né, que eu falei anteriormente. Então, estar atento à quantidade de palavras, se está compreendendo bem, se está tendo bom contato visual, está gesticulando e sinais de alerta. Ah, meu filho chegou há 2 anos e não está falando nada. Epa, até antes disso, 1 ano e 6 meses e não está falando nada. Você já precisa intervir ali nisso, né? E até também por causa da neuroplasticidade. É uma época que a criança tá assim, bombando, né? E antigamente tinha muito isso disso de deixar pra depois. Sim. Ah, não, espera que ele vai falar depois. Espera que foi assim com fulana da minha família. Não, ele vai falar. Mas aí você perde um momento valiosíssimo ali do desenvolvimento realmente da criança e da neuroplasticidade, da aprendizagem de muitas coisas. Então, é muito importante estar atento a isso. E também, pais que têm crianças um pouquinho mais velhas, estar atento à aquisição dos fonemas. Então, até os 5 anos, a criança já tem que ter adquirido todos os sons da língua portuguesa. Inclusive o R vibrante,
que é aquele de arara, cara, que é o mais difícil, né? Por isso que ele é o último. Ele é A o gente último. espera que ele seja o último, mas que com 5 anos ela já adquira. Se não, tem que encaminhar para o fono. Por quê? Porque senão vai interferir na aprendizagem. Ela vai escrever como ela fala, né? Exatamente, o Então, se ela processo de fala, letramento. justamente, tem tudo a ver com vocês. Então, se ela fala alala, ela vai escrever com L, ela não Sim. vai escrever com R, né? Então, a gente tentar. Se você procura no Google tabela de aquisição de fala fonemas, pronto, já aparece e tem todos os fonemas. E tem justamente assim, com idade. Ah, com 2 anos já tem que ter adquirido o P, o B, os fonemas. Então, é importante os pais sempre estarem atentos a isso. Perfeito. E, Bianca, como é que o ambiente familiar, né? A gente está falando aí, falamos agora da aquisição do último fonema do R. Como é que esse ambiente familiar ele vai impactar nesse desenvolvimento da linguagem? Uhum. É um tema muito polêmico, porque cada casa é de um jeito. E cada rotina dos pais e das crianças é de um jeito. Então, precisa se adequar para que haja essa interação, né? A gente sabe que tempo de tela de criança interfere e tempo de tela em adulto também. Porque se ele está na tela, ele não está interagindo com aquela criança. Sim. E é importante para que ela se desenvolva, que ela tenha um modelo. Essa questão do modelo é tão interessante porque a criança aprende imitando. Então, aqui nós, né, no Brasil e no Ocidente, comemos com colher. Lá no Oriente, as crianças aprendem com hashi. Então, elas vão aprender desde cedo comer assim, porque elas observam, elas veem e imitam os pais fazendo isso. Então, é muito importante que os pais estejam dispostos e estimulem essas crianças, realmente deem a oportunidade delas conseguirem se estimular e realmente desenvolver essa questão da fala. Então, é importante que eles brinquem com essas crianças, que eles leiam, que eles passem um tempo de qualidade, né? E aí a gente estava até comentando de modelo. Então, vai ali a alimentação, como tu disse, falar tudo o que está fazendo. Ai, nós estamos comendo arroz, feijão, citar os alimentos do alimentos. prato. Isso daí já vai ampliando o vocabulário. Ah, a gente agora vai tomar banho. Ai, vamos lavar o pé, lavar a mão, a cabeça. Aí você já tá, todas as partes do corpo também. Então, a estimulação pode ser feita em todos os lugares, Em atividades em diárias. atividades diárias. Simples. É simples, mas né, tem que ser feito. Porque se não for feito, não tem Exatamente. como ela. Exatamente. Às vezes, isso é muito importante porque às vezes a gente, no dia a dia, a gente estava até falando isso antes de começarmos a gravar, a gente vai fazendo tudo no automático, né? E a gente vai só resolvendo essa questão, vou dar banho. Mas eu tô tão cansada que eu não tô falando, eu não quero falar, eu quero só resolver aquela situação. E é isso, eu acho que acho que você colocou muito bem, quando a gente decide ser pai e mãe, a gente é uma doação e a gente precisa estar ali desenvolvendo aquele ser humaninho, porque é aquele ser humaninho que a gente vai deixar para o mundo. Então, todo dia é uma doação. Então, a gente tem que estar investindo diariamente. Aí você fala, vamos ler. É o que a gente bate. Acho que todo podcast aqui a gente termina com a mesma coisa, que o exemplo arrasta, que a leitura é o caminho. Então, é isso. Quando a gente está falando de desenvolvimento de fala, é presença, é estar presente, é tempo de qualidade, é leitura, é formação. Não é dedicação. fácil, não é fácil. Não é fácil. Você chega exausto do trabalho, né? Você não sabe, por exemplo, se você tem uma babá que ajuda no cuidado com seu filho, você Sim. não sabe também se ela tá realmente fazendo o que tem que E fazer, nem né? se tá falando correto também, Exatamente. Isso é muito importante. A gente tem que falar realmente como as palavras são. Se a gente ficar falando, esse cachorrinho, vamos dar banho no cachorrinho, vamos, tudo no diminutivo, também não é legal. A gente tem que falar do jeito que a criança vai reproduzir, né? É verdade. E às vezes dá até uma. As mamães vão me entender, mas dá uma dorzinha no coração. Eu lembro que foi muito interessante quando a minha pequena começou a falar, ela é alucinada por suco de Eu maracujá. sabia que era isso. E elas falavam
quero pucurujá. Aí no dia que ela falou, aí a gente, né, deixa, né? mas óbvio, você quer suco de maracujá, né, e Sim. tudo. Repetiu o maracujá, mas no dia que ela deixou de chamar pucurujá, ai, foi uma dor. Mas faz parte, papais e mamães faz parte do Mas crescimento, de né? fato, o corujá. Não, até a gente quando pega uma criança assim, ai, meu Deus. A gente Então, um só mais pouquinho. mas aí a gente já entra aqui com, se a gente não começar a corrigir, a dizer o jeito certo, a gente entra muito com as falas infantilizadas, e aí isso vira um problema quando eles vão crescendo. E até eu conheço muitas pessoas que na fase adulta têm uma fala infantilizada, né? E acaba, por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela tem uma fala infantilizada e hoje ela tem uma profissão de muito respeito. Só que não condiz, e aí isso já entra em outra área da fono, não condiz, a forma que ela fala não condiz com a postura que ela tem e com o cargo que ela exerce, né? Então, eu acho que é muito importante, esse desenvolvimento da linguagem é muito importante, e isso começa, assim, desde a primeira infância, com certeza. E, Bianca, continuando nossa conversa, como é que nós, educadoras, né? Como é que os educadores podem trabalhar em conjunto com a família para ajudar nesse processo de desenvolvimento da linguagem? Os educadores são quem passam grande parte, né, do dia da criança ali, realizando atividades, ensinando. Então, eles precisam estar sempre muito atentos a todos esses marcos também de linguagem e fala. E também saber, se a criança faz alguma terapia, se ela já está na fono, por exemplo, ele pode ser também não é nem auxiliar, mas assim, realmente estimular, ajudar a Trabalhar em terapeuta, conjunto com a justamente equipe. estar alinhado com os objetivos da equipe, né? Para que ajude também essa criança. Então, a gente pensa que, se a gente pensa num triângulo, a terapia tá lá no topo, a escola tá no meio e lá embaixo tá a família. Então, a família é essencial, É a base. a base. Mas a escola também tem uma grande importância nesse desenvolvimento. E existem projetos, né, dentro da escola que, óbvio, que é necessária a participação da família e o trabalho em conjunto, né? A gente tem um projeto que é a retirada da chupeta. Eu ia Olha perguntar, nem tá no script dessa pergunta, mas você falando acabou que me relembrou isso. E eu ia te perguntar, qual é o malefício, né, da chupeta em relação ao desenvolvimento da linguagem? E assim, você como profissional, se você recomendaria, tá, isso é até uma dúvida mais pessoal do que profissional, se você recomendaria realmente evitar, ou se não, se é uma coisa que a longo prazo não vai causar, se a gente fizer a retirada no tempo certo, não causa tantos malefícios. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho. É muito polêmica essa questão da chupeta, né? Mas a gente sempre pensa em intensidade, tempo e duração. Se é uma criança que ela passa o dia todo com chupeta, começou ali, bebezinha, começou a nascer os dentes, ela ainda tá com essa chupeta, passa o dia todo, vai prejudicar sim, porque a gente precisa que os lábios, na verdade, os lábios, a língua e os dentes estejam no equilíbrio perfeito para que a gente tenha o fechamento, né, da oclusão dos lábios. Se os dentes eles estão indo para frente, estão protrusos por causa da má, má fechamento dos dentes, né? Assim, a arcada tá ao contrário, tá errado, do jeito que não deveria estar. Por causa da chupeta, a língua teoricamente vai estar mais protrusa e o lábio ele vai estar para cima, ele não vai estar fazendo esse fechamento labial. E aí começam diversas questões de fala e até mesmo quando a criança fica um pouco mais velha de questão estética, né? Então, assim, pode usar a chupeta? Pode, mas você vai avaliar até quando, né? Não, meu filho, ele já tá na escola, passa o dia todo sem chupeta, a arcada tá ok, ele ali deve ter, sei lá, 1 aninho, tá ok, tudo ok. Só usa pra dormir, passa 10 minutinhos e quando ele dorme eu tiro.
Ok, então deixa mais um pouquinho, se é um problema, se acalenta ele, se é uma coisa que pra ele no momento faz bem, deixa, mas vai tentando tirar de pouquinho, né? Então a gente sempre pensa nisso, na questão do tempo, intensidade e duração. Não dá é chegar uma criança de 2 anos, tá, o dia inteiro com a chupeta, não aguentar ficar longe da chupeta, porque vai começar a interferir sim. E assim, tem essa questão que é um desserviço para a escola. E aí eu vou até falar aqui para meu querido público, minhas mamães, meus papais, que é levar a criança de chupeta para a escola. E aí a gente ter a responsabilidade de guardar a chupeta. Gente, é caótico. Eu imagino. Assim, a gente não pode deixar a criança de chupeta durante o dia, porque é o que você estava falando, ela precisa falar, ela precisa se expressar. E com a chupeta tá ali, tá confortável, tá legal, tá gostoso. Pra que ele vai se esforçar em falar se ele tá com aquela sensação de acalento, né? Ele vai só querer apontar. Então isso é extremamente prejudicial. Acho que depois que entra na vida escolar, realmente, Sim. nem durante o dia, nem pensar. E não colocar no professor, né, no coordenador, a função de retirar a chupeta. Né? Realmente a gente Então, responsabilidade precisa de casa. da colaboração da família nesse trabalho em Sim. conjunto. A escola, sim, faz o projeto, dá tchau, chupeta, a gente faz uma árvore, coloca chupetas, faz toda uma ludicidade. Porque senão ele vai encarar a escola como uma coisa ruim. Exato, mas a escola não pode ter a responsabilidade É. de caminhar sozinha nesse processo. Não Isso pode. é bem Eu importante. fiz essa pergunta porque eu tive muita dificuldade na minha retirada de chupeta, tá? Aham. E realmente foi algo tão traumático que eu me lembro até hoje, né? Mas foi mesmo, foi muito traumático. E eu usei chupeta bastante tempo, eu usei até 4 anos de idade. Eu usei até 5, tá? Não recomendo outros tempos. Eu usei até 4 anos de idade, tive muito problema de questão de ortodôntica, Isso, tá? Eu uso aparelho até hoje. Uhum. Eu tive toda a infância e a adolescência usando aparelho, tirei e agora com a adulta tive que voltar de novo. Mas eu tive muito problema o deixar a chupeta. E tive muito problema no desenvolvimento de fala, mais quando adolescente, assim, que eu senti muita necessidade do trabalho da fono. Então, por isso que eu te perguntei. Mas até a questão dos fonemas, porque quando você tá com a chupeta dentro da boca, tem fonemas que a gente precisa movimentar a língua, fechar os lábios. Como é que você vai fazer isso se você tá com um troço lá e você não consegue nem realmente fazer a mobilidade correta dos seus órgãos fonoarticulatórios? Não dá, né? Não dá. Então, realmente prejudica, sim, mas também a gente não pode fazer como se fosse uma coisa. bicho de sete cabeças. Exatamente, Então vamos evitar. Evitar. Vamos evitar a chupeta. Se não der para não dar de jeito nenhum, quando tiver maiorzinho, durante o dia, que ele começar a se expressar, as primeiras sílabas, já tira. Vai fazendo combinados, né? Só na hora de dormir. Dormiu, você tira. Exato. Pronto. E cumpre o combinado. Por É. favor, viu, papai? Não come, pelo amor de Deus. Além das atividades que a gente já citou, que são atividades que fazem parte do dia a dia da gente, né? O banho, o levar para a escola, que é muito importante, gente. O momento do carro, a gente já falou em outros podcasts sobre isso, mas o momento Que é do um dos carro momentos mais importantes. riquíssimo, café da Principalmente manhã. a volta. Exatamente. Se vocês não conseguem, se a família não consegue fazer todas as refeições juntas e tá tudo bem, é normal, pelo menos uma refeição, né? A gente tentar realmente ter esse diálogo, esse tempo de qualidade. Tempo de São ali 20, 30 minutinhos que você passa junto com a sua família, que é assim muito importante, não só para o desenvolvimento da linguagem, mas também para a formação de vínculo, né? Isso. E sem telas, né? E Comer sem sem telas, por telas, favor. né? Além dessas atividades que a gente já conversou, o que é que você indica mais, Bianca, para que as famílias possam estar fazendo em conjunto e ajudando esse desenvolvimento? O tempo de leitura, né, como a gente havia falado, é um momento muito rico. E também existem recursos muito legais que a família pode providenciar para brincar com a criança e que eles estimulam diversas habilidades.
Nós temos, por exemplo, o Dino Comilão. Vocês já conhecem o Dino Comilão? Que ele tem a boca enorme. Como é? Você consegue colocar todas as frutas, várias comidas. Pode pegar comida de verdade. Até se seu filho tiver com dificuldade mesmo de comer ou de aceitar algum alimento, é importante que você introduza e tente conquistá-lo de Sim. forma lúdica. Então, pega o Dino, dá essa comida pro Dino, nomeia essa comida, né? O nome dessa comida. Você pode usar muito verbos, é importante a gente utilizar os verbos. Então, abrir, fechar, mais, né? Você quer mais? Ai, nós vamos dar mais pro Dino. Então, é importante também o dar. É importante a criança solicitar. A gente não entregar logo na mão dela sem que ela tenha o mínimo esforço, porque senão ela vai só apontar alguma coisa para você, você já vai pegar e entregar, ela não vai ter o mínimo esforço. Então é importante, quando vocês estiverem fazendo essa brincadeira, realmente estimulem ele a falar essas palavras necessárias, né? Essas pequenas palavras. Outro brinquedo legal são os animais. Você compra bem baratinho na Amazon, nesses sites, animais da fazenda, animais. Eu adoro esses animais da Gente, eu fazenda. passo meu dia todo cantando a música do Seu Lobato. Seu Batutinho. É muito É bom. muito bom, você trabalha todas as onomatopeias ali. O mu da vaca, quá, quá, todos. Então, você pode estimular as onomatopeias usando os Eu animais. tô rindo, eu A tô rindo. Amanda tá aqui no backstage e ela sabe que eu canto essa música toda errada. E ela tá morrendo de rir aqui, gente, olha. Não sei não. Eu amo essa música, mas eu canto ela toda errada. Mas eu continuo amando ela. Muito engraçado, eu me lembrei agora, quando a minha pequena era bem pequenininha, ela adorava essa música. E um dia ela cantou ela ama cachorro. Então ela cantou até ficar rouca, de tanto que ela falava. É muito engraçado, eu filmei. Acho que isso vou gravar e vai ficar para a posteridade. Aham. Mas, gente, vocês viram aí música, o Dino O Comilão. Dino Comilão, animais, o Animais Senhor da Batata. Eu vou botar eu vou Fofo. botar o link aqui embaixo do Dino Comelão, porque ele é muito É legal. muito E eu acho que bom. nem todo Do mundo Senhor conhece. Batata também, que é no nosso tempo, né? E Partes do aí, corpo, todas as partes do corpo. E eles adoram, viu? As crianças adoram. Então maravilhoso. vou deixar pra vocês cobrarem o link do Dino Comelão e do Senhor Batata. E dos animaizinhos da Fazenda te manda, né? A É. Amazon tá aí, entrega às vezes com 24 horas. Exatamente. Rapidinho. É. Gente, a Ah, conversa eu já acho, tá eu chegando ao acho que fim. a Amazon poderia, inclusive, patrocinar na Ai, diretoria. poderia me Tá bom? patrocinar também. Amazon, nota a gente, pelo amor de Deus. A gente tá chegando ao fim. Foi Foi tão muito leve, leve, tão maravilhoso, passou super rápido. Ai, Bianca, eu adorei. E já quero deixar um convite para o próximo podcast que eu quero fazer uma dobradinha, psicologia e fono, que eu Olha acho que vai aí, ser muito legal. maravilhoso. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter vindo aqui, obrigada por esclarecer tantas dúvidas e falar um pouquinho mais dessa profissão que é tão linda, tão importante e que às vezes muitas famílias, muitas pessoas não conhecem a importância do trabalho no desenvolvimento infantil, adulto, que o fonoaudiólogo faz. Isso. Afinal, nós só estamos aqui na sala da diretoria porque a gente exercitou muito a nossa oratória, a nossa fala, né? E é isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada por nos assistirem e até o próximo episódio. Até.